Vamos lá. Nós vamos estudar os livros da lei. Na semana passada nós aprendemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento possuem suas divisões, né? Nós temos as duas grandes divisões na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento nós temos as divisões. Na literatura hebraica, no povo judeu, tem três grandes divisões, que são o Pentateuco, conforme nós temos, os escritos, e nós temos os livros poéticos. Na nossa, nós temos 5 divisões, que na verdade dá a mesma coisa, né? Você tem o Pentateuco, que são os livros da lei. Nós temos os livros históricos, que são 12 livros, logo na sequência. Depois nós temos 5 livros poéticos. Depois nós temos os 12 profetas. Aí você tem 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E completamos então a divisão da nossa Bíblia. Então hoje, se na semana passada nosso helicóptero estava alto, porque nós precisávamos sobrevoar toda a Bíblia, nosso helicóptero desce um pouquinho. E agora nós vamos ver o Pentateuco. Vamos compreender a razão da existência de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a minha ideia com vocês essa noite. Então vamos lá. O contexto histórico do Pentateuco. Aí não faltou acento não, ele tem. Eu não sei porque ele não aparece, mas eu digitei e depois falei, tá errado, tá não. Bati lá, tem o acento aí. Os 5 livros da lei narram o período iniciado na criação até a morte de Moisés no Monte Nebo, em Moabe, pouco antes da conquista israelita de Canaã. Esse período da história que nós vamos estar estudando, ele vai narrar então desde a época da criação até quando Moisés parte e passa o cajado para Josué, que vai entrar na terra prometida. Então é uma abrangência, assim, é um período muito grande da história. É lógico que isso foi escrito após, né, o acontecimento, não foi escrito imediatamente, as coisas estavam acontecendo e tinha alguém narrando. Isso aconteceu a posteriori. Nós cremos, né, que o Senhor inspirou Moisés, eu creio piamente que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, para que pudesse estar narrando essa história que nós encontramos. Tem os seus paralelos aí nas outras nações, e eu vou falar isso para vocês recorrentemente. Nós temos uma história paralela lá na Mesopotâmia, da criação. Nós vamos ter isso também na Babilônia, textos paralelos, mas isso não tira o crédito da narrativa bíblica que nós temos na nossa Bíblia como sendo verdadeira do Senhor, Criador de todas as coisas. Os egípcios foram o povo que mais se destacaram na formação do contexto histórico do Pentateuco. Já pararam para pensar nisso? Quando nós vamos estudar o Pentateuco, nós precisamos compreender que o pano de fundo da nação judaica, Deus não pegou uma nação e modificou as características dessa nação. Deus pegou um homem e através desse homem fez uma nação. Ele partiu do zero. E o pano de fundo dessa nação sempre andou muito próximo do Egito. Se nós estudarmos o chamado de Abraão, que é decisivo, é um ponto de divisão em Gênesis, é o chamado de Abraão. Abraão ele é chamado de Ur dos Caldeus, e Abraão, Isaac, Jacó. Se nós formos perceber, até a linhagem de Jacó, a família não era tão grande. Concordam comigo? Não eram tantas pessoas. Quando acontece com Jacó, acontece aquele período de seca, o povo é levado por causa de a providência de Deus os conduz ao Egito, e no Egito eles passam 4 séculos, mais de 4 séculos. Então, muita coisa que eles viveram, isso nós já estamos falando assim, desse período, sem contar o relacionamento que Abraão tinha com o Egito. Abraão mantinha proximidade com o Egito. Então, quer dizer, o Egito sempre esteve à sombra do povo de Deus. Então, quando nós estudamos por que acontecia a idolatria, quando nós estudamos o Egito, nós vamos entender, o Egito era uma nação politeísta. Então, nós vamos encontrar o povo de Israel sendo politeísta.
O povo de Israel, ele não consegue se despir. Por que que na nossa cabeça, de repente, não entra a ideia de que Deus liberta o povo? Pensem comigo. Deus liberta o povo, tira o povo da escravidão. O Egito não era como Babilônia. Babilônia pode ter sido ruim, mas o Egito foi pior. Na narrativa bíblica nós percebemos isso. Deus tira o povo. Primeiro, quando o povo está no deserto e Moisés sobe para o Senhor falar com Moisés, o que o povo faz embaixo? Faz uma imagem. Por que o povo faz uma imagem? Porque o povo tinha necessidade de quê? De ver Deus. Aonde eles aprenderam isso? No Egito. O Egito é o palco aonde eles aprenderam a religiosidade, eles viram isso. Então, quando Moisés, que é o líder deles, que conduz eles através daquela vitória e diversos milagres até ali, mas eles não conseguem ficar sem a imagem, faltou o líder. Então eles recorrem àquilo que eles tinham, porque é fácil nós ignorarmos a história e criticarmos eles. Que ideia, que povo doido. Não, nós seríamos iguais a eles, porque culturalmente eles foram ensinados assim. E para você se despir da cultura, é um desafio. Os paradigmas que a cultura impõe para a gente é um desafio muito grande. Nós só vamos perceber quando nós temos que fazer alguma mudança. A gente gosta do nosso jeito, gosta da forma como nós cultuamos. Aí se nós formos para a África e vemos como os africanos cultuam, vai dar um choque na gente. Nós vamos até achar que a espiritualidade deles é diferente da nossa, de repente eles nem têm. Mas tem, é cultura. E aí nós vamos pegar, então sempre olhar para o Pentateuco e toda essa condução do povo, e o povo só vai acabar com isso quando vai para a Babilônia, porque a Babilônia foi o lugar onde Deus extirpa a idolatria. Vocês podem ver que os livros pós-cativeiro da Babilônia, nós vamos pegar Esdras, Neemias. Esdras e Neemias, tem 2 capítulos centrais lá, um capítulo em cada um desses livros, eu vou destacar isso quando eu chegar lá, mas já vou adiantar para vocês. Eles vão fazer o povo retornar o quê? O povo tinha que retornar à palavra. Mas o povo não tinha que largar a idolatria, perceberam isso? O povo tinha que voltar à sua família, mas não cita mais idolatria. Aí vem Zacarias, restaura a espiritualidade. Ageu restaura o comprometimento na construção do templo. Malaquias restaura o culto, a espiritualidade do culto. Mas não se fala mais em idolatria, porque eles conseguiram se despir daquilo. Mas olha quantos séculos eles levaram para eles poderem conseguir se despedir disso. Por quê? Porque o pano de fundo do Pentateuco, do início, e a Gênesis está ali. Pentateuco começa em Gênesis. Ali é o início de tudo. Já começou sendo viciado pela idolatria. E quando uma geração aprende uma coisa errada, quantas gerações precisam para poder voltar a entrar no eixo? E é isso que nós vamos encontrar. Então, se vocês nunca observaram isso, é uma coisa que é digna de nota para nós, sempre que lermos, compreendemos. Quanto mais nós compreendemos a cultura egípcia, mais fácil compreendemos o comportamento do povo de Israel. O Pentateuco foi a primeira coleção literária divinamente inspirada, reconhecida por escritura pela comunidade judaica. Tanto é que o povo judeu, ele tem um carinho muito grande pelo Pentateuco, que eles chamam de Torá. Torá. Existe o escrito que é só Torá, um livro que para eles é um livro que, mesmo que as escrituras sejam sagradas, o Antigo Testamento seja sagrado, existe um fator diferenciado na Torá. Eles encaram a Torá como sendo um material muito precioso em um nível mais elevado do que o restante do Antigo Testamento. Esse livro é tido em grande estima pelo povo judeu. Como tal, é a parte mais importante do cânon hebraico, vindo sempre no início da divisão tripla do Antigo Testamento para o povo hebreu: lei, profetas e escritos. Essa é a divisão deles. Então a divisão que eles mais valorizam é a lei, tanto é que quando Cristo, eu vou falar isso mais para o final do estudo, vem ao mundo, o maior desafio do Senhor Jesus Cristo foi ajudá-los na interpretação daquilo que eles mais amavam, que é a lei. Eles tinham dificuldade com a lei, mas porque eles eram apegados àquilo, muito apegados à lei.
A divisão do Pentateuco em 5 livros é, na verdade, uma compartimentação secundária do que for elaborado para ser unidade literária. Outra coisa que nós precisamos compreender quando lemos o Pentateuco, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, quando terminarmos essa sequência do Pentateuco, vocês vão perceber isso, eles estão entrelaçados. Existe uma lógica ali na formação do Pentateuco. O livro de Gênesis narra a criação. Em Gênesis 12, quando Deus faz aliança com Abraão, a partir dali o povo já é conduzido para o Egito, né? Já caminha nessa direção, é levado para o Egito, ainda dentro de Gênesis. O livro de Êxodo já começa com o povo no Egito e a libertação do povo do Egito, o povo parte para o deserto. Números nos conta como aconteceu lá no deserto. Levítico vai falar da questão do sacrifício. Agora se organiza a vida espiritual do povo aonde? No deserto, o tabernáculo está lá e o povo tem que prestar o culto ali, santificar-se, ofertar ao Senhor, tudo isso apontando para Cristo. Números, Deuteronômio. Deuteronômio, o que acontece em Deuteronômio? Você tem a repetição da lei. Deuteronômio baseia-se no seguinte: agora é hora de preparar o povo que está pertinho da terra prometida. Então, repete-se a lei, conduz o povo. Tudo isso está entrelaçado. Quando você entra em Josué, parece que vira uma página. É nítido, quem está lendo, quem já fez essa leitura da Bíblia, você vê um bloco, quando você chega em Josué, muda o panorama. Muda, é como se fosse outro livro, como se você pegasse o Pentateuco, a partir de Gênesis capítulo 12, é um livro, até o final de Deuteronômio, e você tem, a partir de Josué, outro escrito, outro livro que vai narrar uma história diferente. Parece que nem é mais aquele povo primitivo lá, aquele povo antigo, né? Rompe-se então essa cortina e nós vamos perceber isso nitidamente na leitura. A melhor maneira de considerar o Pentateuco é um livro de 5 volumes. O Pentateuco tem 2 divisões básicas, Gênesis de 1 a 11, e eu vou ser incisivo em mostrar isso para vocês. É impossível um leitor da Bíblia ler e não perceber essas divisões. Vocês vão encontrar elas em Gênesis, depois mais para frente vocês encontram ela em livros como Salmos, Isaías. Tem livros que nitidamente tem uma cisão de assunto, rompe-se, parte em outra direção. Nós vamos encontrar isso em Gênesis de 1 a 11. Quando eu for expor Gênesis para vocês, fazer o panorama, eu acho que em Gênesis até o 11, eu vou ter que ir capítulo por capítulo falando o que está escrito ali, porque é sensacional. Quem entende bem Gênesis de 1 a 11, entende o desenrolar bem do Antigo Testamento, porque ele calça, ele nos mostra muita coisa, não só do Antigo Testamento, mas da Bíblia inteira. É uma introdução à Bíblia. Eu entendo esse texto, esses capítulos. E Gênesis de 12 até o Deuteronômio 34, nasce então essa história, conforme eu disse para vocês. Em razão da queda do homem e do relacionamento rompido entre Deus e a humanidade, a primeira parte propõe a pergunta: como esse relacionamento pode ser restaurado? A segunda dá a resposta, ou pelo menos parte dela, ao dilema descrito em Gênesis de 1 a 11. Gênesis, então, de 1 a 11, que é considerada a primeira parte, ele mostra a queda. E a partir da queda, começa-se, então, uma busca por esse relacionamento ser restabelecido. E é interessantíssimo, porque o que está escrito em Gênesis 11? Gênesis 11, vocês lembram o que está escrito em Gênesis 11? Gênesis 11 fala da Torre de Babel. A Torre de Babel, que parece ser, e é tema de novela, né? É mais do que uma novela, mas é uma novela humana, uma novela teológica aquilo. O ser humano insulta a Deus com sua autossuficiência e arrogância. Aquilo que Deus disse lá no Gênesis, no início, falando para que a nação, para que as pessoas multiplicassem, se espalhassem, fizessem o quê? Enchesse a terra. O homem, insultando a Deus, fala o seguinte: vamos construir uma torre, um marco, algo que nos sustenta, que nos una e que não nos espalhe. Aí o Senhor desce e eles falam, tem um texto, quando nós chegarmos lá é muito rico. Eles falam o seguinte: vamos construir um monumento que toque aos céus, que chegue às alturas.
Aí o texto diz bem assim: e Deus descendo para ver o que os homens estavam fazendo, ou seja, o melhor dos homens, que era tocar os céus, o Senhor fala o seguinte: agora eu vou descer para ver o que esses homens estão fazendo. E o Senhor confunde a língua e espalha os homens. Mas esse caminho, como esse relacionamento pode ser restaurado, é nítido para nós. Nunca parte da terra para o céu. O relacionamento pode ser restaurado, e deve ser restaurado, e está sendo restaurado, mas é algo vindo dos céus. Não é uma aliança do homem com Deus, não é o homem com suas meias medidas que vai conseguir restaurar o seu relacionamento com Deus. É a graça redentora de Deus que desce ao nosso encontro, que apesar de no início nos confundir por causa da nossa autossuficiência, Ele nos estende a graça, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações serão alcançadas pela graça desse Deus bondoso. A solução está fundamentada na ideia da aliança entre Deus e Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3. Essa passagem constitui o foco da segunda parte, na verdade resume os temas principais das narrativas do Pentateuco. A aliança de Deus é o que nós vamos encontrar, Deus fazendo aliança. Ele faz aliança e repetidamente ele faz alianças, e ela começa aqui com Abraão, ele reestabelecendo o seu contato com o homem. A posteridade de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, inclusive, hoje em dia eu não vejo mais, mas na minha época de criança, não sei se era assim com vocês, se vocês se lembram disso. Aí, irmão Sebastião vai orar ao Senhor. Aí o irmão Sebastião orava: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Já ouviram essa oração? Essa oração era muito comum, porque isso é uma imitação do que o povo judeu, por certo, fazia. Consideração que o Deus que ele servia é o Deus da aliança, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Está errado orar assim? Claro que não. Está certo, é o Deus, é o nosso Deus, é o Deus da aliança. Mas quando nós oramos isso, dessa forma, de repente a pessoa orava para mostrar que conhece alguma coisa, ou de repente uma expressão, mas não tem noção do que está falando da aliança, daquilo que é a graça de Deus vindo ao nosso encontro. E ainda, aí vai falar sobre a eleição e a graça divina, e ainda a concessão da terra prometida. Isso aí tudo como sendo a terra prometida, como sendo também uma graça do nosso Deus para com aquela nação. É lógico que essa terra prometida, ela jamais vai ser alcançada, porque ela é, na minha concepção tipológica, ela aponta para Nova Jerusalém, para os novos céus. É como se Deus desse uma esperança para o povo. Ele mostra: olha, caminhe nessa direção, eu os abençoarei, eu vou fazer vocês alcançarem. Esse é meu objetivo para vocês. O paraíso perdido não pode ser encontrado em Canaã, o povo entra para lá, se desobedeceu no Éden, aí entra em Canaã, o que o povo faz? Desobedece de novo. Canaã não é o ideal de Deus para aquele povo. O ideal de Deus agora é a Nova Jerusalém, o jardim do Éden que está selado, está guardado para o dia da redenção perfeita do homem. Mas Deus sempre nos dá um motivo de esperança. Assim como nós hoje aguardamos a volta de Cristo como sendo real, verdadeira, e nós temos uma expectativa que ela seja nesse momento. Nós pensamos que a cada momento o Senhor pode voltar. O povo tinha esperança. Em todo momento Deus alimenta o nosso coração com alguma esperança para que a nossa fé possa ser sustentada. Então Ele faz isso também com o povo. A parte 1 explica a origem do mundo e da humanidade, a natureza e o propósito do ser humano, registra a entrada do pecado na criação perfeita de Deus e revela o caráter divino que julga o pecado humano, visto no relato do dilúvio. E trata com misericórdia a criação caída, como vemos na graça estendida a Noé e sua família. Então nós temos, como eu disse para vocês, um esboço do que a Bíblia trata. O que a Bíblia trata? A Bíblia trata da origem do mundo, da humanidade, a natureza e o propósito do ser humano. Eles foram criados para o louvor e glória do Senhor. Esse é o propósito original, está lá escrito no Gênesis. E ser criado para o louvor e glória do Senhor não é uma vida pacata, uma vida que não tenha sentido. É uma vida ativa, é uma vida que faz parte dessa vida de glorificar o Senhor, fazer coisas naturais. Porque muitas vezes no serviço nós ouvimos muito isso.
Ah, se eu pegar Adão, por causa dele eu estou trabalhando. Não. Por causa dele nós estamos sofrendo por causa da gente, por causa do nosso pecado. Mas o trabalho é projeto original de Deus. O propósito de Deus, ele criou o homem, colocou o homem para cuidar da terra. O trabalho está pressuposto. Ele deu nome aos animais. O homem já foi projetado para uma atividade. Então, isso é o contexto da Bíblia. A Bíblia vai falar isso do início ao fim. Nós encontramos isso. Registra, mas isso sempre como propósito de adoração ao nosso Deus, sempre com gratidão. Registra a entrada do pecado na criação perfeita de Deus. Pecado é um assunto recorrente na Bíblia. Não há nenhum livro da Bíblia que não trate do pecado do homem. Então, se você quer pregar uma coisa em algum livro da Bíblia, você pode ter certeza que você consegue fazer uma série de 66 sermões só sobre o pecado, em qualquer um dos livros da Bíblia, que a Bíblia vai mostrar o ser humano como sendo alguém caído. A entrada do pecado na criação perfeita de Deus e revela o caráter divino que julga o pecado humano. Do início ao fim, desde que o pecado entrou no mundo, Deus julga o pecado. Deus julga o pecado. Foi assim lá no Jardim do Éden. Eu acredito piamente que aquela pergunta de Deus a Adão, quando ele pergunta onde estás, já é um julgamento, porque Deus sabia onde Adão estava. Quem precisava responder aquela pergunta é quem? O próprio Adão. Adão precisava responder: aonde você está? Aonde você está que você saiu da minha presença, você saiu do foco. Eu não te fiz para glorificar-me? Cadê você? Me desobedeceu. Ali começa o juízo de Deus. A partir dali, aí já há necessidade de sacrifício, que aponta para Cristo, né? Que já aponta, o homem que tentou coser, mais uma vez o homem com a sua solução humana, da terra para o céu, não adianta. O Senhor fez a roupa para ele de pele de animais, mostrando que precisava, a vergonha do pecado só era coberta com derramamento de sangue, e aí nós vamos começar a perceber, né, esse plano do Senhor, e a Bíblia inteira mostra que o pecado tem consequência. Mas nós somos muito inteligentes, mesmo a Bíblia mostrando, mesmo sabendo, erramos, como se fôssemos inadvertidos, e cometemos erros e somos punidos por causa do pecado. Então, quer dizer, nosso pior momento, que nós não podemos nem nos rebelar contra o Senhor, porque nós sofremos as consequências dos nossos próprios erros, dos nossos próprios deslizes. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu acredito que é o grande desafio da gente ter um equilíbrio teológico, e Gênesis mostra para nós, e a Bíblia toda mostra para nós, é que quando você sai do pecado, da punição do pecado, a punição do pecado, ela vem regrada com a graça de Deus. E nós vamos ver isso na misericórdia de Deus para com a criação. E vemos isso na graça que ele teve com Noé. É graça de Deus. Noé não foi salvo por boas obras. Ele foi salvo pela graça de Deus. Deus olhou para aquele homem com um olhar de graça e misericórdia. E decidiu salvar ele e sua família, para que através dele pudesse redimir o mundo, não só a família dele, mas o mundo. A graça de Deus ali, ela foi extensiva e mostrou para nós que ele é o Deus justo, que pune com o dilúvio, mas é o Deus misericordioso, que manda a arca, que também é um antitipo de Cristo, que também aponta para Cristo. Cada detalhe do Antigo Testamento. Está vendo o link? Eu falei isso para vocês na semana passada. A Bíblia, ela tem um fator unificador que é Cristo. Tudo na Bíblia, nós vamos ler, coloca o óculos de Cristo e você vai enxergar que Cristo está presente no Antigo Testamento. A parte 2, quando eu estou falando parte 2, só para situar vocês aí, eu estou falando de quê? Isso aí, só para ninguém se perder, que já vão ficando cansados, né? Gênesis, a partir de Gênesis 12 até Deuteronômio 34, é isso que eu estou tratando, essa parte 2. A parte 2 explica como Israel, por intermédio de Abraão, tornou-se o povo eleito da aliança de Yahvé e instrumento de Deus para revelá-lo e restaurar o relacionamento suspenso e corrompido entre o Criador e a criação. Mais uma vez, de forma espetacular, nós vemos a graça de Deus na vida de Abraão. Abraão não escolhe Deus, é Deus quem escolhe Abraão. Abraão não tem nenhuma ideia mirabolante para poder cumprir os propósitos de Deus. Quando ele tenta ajudar, ele cria um problema eterno. O problema que Abraão criou para nós, para o mundo,
Todo mundo fala de Noé, de Adão, né? O pecado de Adão. E o pecado de Abraão? O pecado de Abraão trouxe consequências. Nós vivemos as consequências. Boa parte das guerras que nós vivemos hoje é consequência do pecado de Abraão. Quando ele traz, ele precipita, né? E surge então os ismaelitas. E dali nós vamos pegar uma outra nação que não corresponde com o propósito da aliança do Senhor. Mas Deus faz uma aliança com ele, cumpre sua aliança. E é interessante que quando nós saímos de Gênesis 12 e vamos para Gênesis 15, nós vemos como Deus faz essa aliança. Vocês se lembram como que é essa aliança que Deus faz? Deus pega em revelação a Abraão, pede que Abraão vá lá, corte os animais ao meio. E havia um pacto no antigo, essa é uma aliança antiga, não só usada no povo de Israel, isso era um costume natural daquele povo, daquelas nações próximas, Mesopotâmia, né, pessoas dali. Ele era combinado o seguinte: quando você fazia uma aliança com alguém, não era no fio do bigode, você separava o animal e as duas partes envolvidas naquele compromisso atravessavam aquele animal. Fosse um boi, uma pomba, como foi no caso de Abraão, as duas partes passariam ali, dizendo o seguinte: olha, se eu não cumprir a minha aliança, esse pacto, que suceda comigo o que aconteceu com esse animal, que eu seja partido ao meio. Era um pacto muito sério, e Deus fala isso com Abraão. Só que na hora de cumprir o pacto, o que acontece? Deus manda um sono sobre Abraão, e Deus, tão somente Deus, passa pelo meio dos animais e com fogo torra os animais, tosta os animais. E Abraão vê, então, quando ele acorda, a aliança já foi feita. Então a aliança de Deus com o homem é uma aliança o quê? Unilateral. Deus, ele assume o compromisso, porque ele é fiel a ele mesmo, e ele vai cumprir o propósito da aliança, independente do homem. E louvado seja Deus que o propósito foi só dele, porque Abraão já sai errando, e depois você vai ver Isaac erra, Jacó erra, os filhos de Jacó. Então nós pegamos 12 filhos, dos 12 filhos apenas uma tribo, se tornam 12 tribos, dessas 12 tribos, 10 tribos e meia são destruídas, e as outras, uma tribo e meia, são salvas pela misericórdia de Deus, por causa da aliança dele, tão somente por causa da aliança de Deus. Então, quando se trata de salvação, de graça, de misericórdia, tudo depende de Deus, nada depende do homem. É Deus do início ao fim. E nós vemos todo esse pano de fundo aqui, no Gênesis. Essa segunda parte vai mostrar isso para nós, principalmente com essa narrativa de Abraão. Quando eu for expor Gênesis, vai ser algo marcante para a gente. Os relatos do Pentateuco são importantes para Israel em razão da aliança singular com Yahvé, e para as nações do mundo, já que o destino da humanidade está ligado à aliança com Deus. Então, tudo isso que nós estudamos ali é extremamente relevante para as nossas vidas. Foi para Israel e é para nós. Não pode ser desprezado. Nós entendemos melhor o Novo Testamento quando nós compreendemos o Antigo, e principalmente o Pentateuco. O tema teológico unificador do Pentateuco é a promessa de Yahvé feita a Abrão em Gênesis 2, 3. O que a humanidade não pode fazer, apesar de seu orgulho e autossuficiência sintetizados na Torre de Babel, Deus iniciou mediante sua promessa da aliança. A estrutura literária do Pentateuco é a expansão da promessa tríplice feita a Abraão, que nós vamos estudar dentro de Gênesis. Então isso aqui é basicamente recapitulando muita coisa que eu já falei. Agora, isso aqui eu tratei com vocês o contexto histórico do Pentateuco. Espero assim que, apesar de ter falado muito e ser história, não tem jeito de eu suavizar isso, espero ter sido assim, tranquilo com vocês, pelo menos assim, o panorama ficou de forma bastante sucinta, para que isso possa ficar guardado no coração de vocês. Já que nós vamos estudar o Pentateuco, o sinônimo de Pentateuco também são os livros da lei, a Torá. Então é interessante nós entendermos o que trata esse livro. Que leis são essas? Como nós vamos... Por que essas leis? Isso é ideia de quem? Ideia de Deus? Ideia do homem? Como que surgiu? Quais são as características dessas leis? O conceito de lei no Antigo Testamento. O conceito da lei não era restrito aos hebreus no Antigo Oriente Médio. A influência da tradição legal do Antigo Oriente Médio, na forma em função da lei hebraica,
é inegável e amplamente documentada. Aliado a essa influência cultural contemporânea, o Antigo Testamento afirma a origem divina da lei hebraica por intermédio de Moisés como legislador de Yahvé. A ideia da lei, da normatização, eles não são autênticos. Não é algo, eles não são pioneiros em constituir leis. A lei já vem desde aquele povo circunvizinho, dos egípcios, dos mesopotâmios. Eles já tinham seus sistemas de lei. Como que funcionava isso? Geralmente isso era através do seu senhor, dos senhores, dos donos, dos poderosos, que criavam leis para que os subordinados a eles, os escravos e outras pessoas, se submetessem arbitrariamente a essas leis. Então já havia esse princípio de lei. E eu quero mostrar isso para vocês com bastante tranquilidade e clareza, para que vocês entendam bem assim. Muitas das coisas que nós encontramos na Bíblia, e é bom eu falar isso para vocês, porque os céticos usam exatamente isso para poder argumentar contra a Bíblia, não é autêntico daquele contexto. Não foi criado ali. Foi algo que os povos tinham e foi aprimorado ou trazido do Senhor da forma correta, como deveria ser. E é o caso da lei. Moisés não é o primeiro legislador, até porque Moisés aprendeu aonde mesmo, que eu esqueci? Aonde foi a escola de Moisés? No Egito. O legislador de Israel tem a sua formação acadêmica como príncipe no Egito. Nós não estamos falando de alguém que recebeu a inspiração divina. Nós estamos falando de alguém que passou por uma escola onde ensinou perfeitamente para ele como legislar, e ele vem para o povo de Israel legislar. Ele vem com essa carga de conhecimento. Há mais de 600 leis nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Faltou um S aí. O propósito da legislação bíblica era organizar e regular a vida moral, religiosa ou cerimonial e civil de Israel, de acordo com a santidade necessária para manter o relacionamento da aliança com Yahvé, com Deus. Havia um propósito específico para que as leis fossem formuladas. Primeiro, Deus, através da lei, trabalhava os relacionamentos na horizontal, para que ele pudesse ser glorificado na vertical. Então, através da obediência às leis, nós glorificamos a Deus. Totalmente semelhante ao que nós vivemos hoje. Por que o Novo Testamento traz que nós devemos ser submissos aos nossos governantes? Porque quando você é submisso ao seu governante, por pior que ele seja, você está sendo submisso em última instância ao Senhor. Isso não é um princípio neotestamentário, é um princípio do Antigo Testamento. É através do respeito à minha esposa que eu respeito ao Senhor. Portanto, quando eu violo uma lei, por mais que seja uma lei humana, eu estou violando uma lei contra Deus. Todas as leis que são quebradas na terra, elas provam a nossa depravação diante de Deus. Todas, sem exceção. Então, esse sistema de legislação, ele aponta para a santidade de um Deus que não tolera a corrupção, um Deus que não tolera nós defraudarmos alguém, um Deus que não tolera as injustiças, não tolera nenhum relacionamento que seja interesseiro. Então nós encontramos dentro desse processo o que Deus espera em sua santidade. Mas tem mais coisa que nós vamos aprender aqui. Em termos gerais, a lei do Antigo Testamento compreendia estipulações declaratórias e prescritas da aliança à vida do povo hebreu. A maior parte do material legal, das leis do Antigo Testamento encontra-se em Gênesis 20 até Deuteronômio 33. Então é a partir de Gênesis 20 que nós vamos encontrar. É interessante nós observarmos isso, porque quando nós queremos procurar, vamos supor, muitas pessoas não sabem onde ficam os 10 mandamentos. Tem pessoas que não sabem. Eu falo assim, não estou falando do nosso ciclo aqui não. São pessoas, não sabem onde ficam os 10 mandamentos. Sabem que existem os 10 mandamentos. Se nós observarmos essa ideia, aonde está
os 10 mandamentos? Vamos lá, vocês mesmos aqui, vamos fazer um teste. Onde ficam os 10 mandamentos? Êxodo 20. Aonde mais? Só lembra desse. Aonde mais? Você lembra, Silene, onde está o outro? Será que tem outro? Tem outro? Não, eu estou enganado. Eu posso estar equivocado. Tem outro lugar? Já ouviram falar que tem outro lugar? Você lembra, Vinícius? Você lembra, Karine? Pode falar, Alexandre? Você quer Deuteronômio? 5. É 5? Deuteronômio 5. Lá tem os 10 mandamentos também. Salvo engano, Deuteronômio 5. Então quer dizer, porque é a repetição da lei. Tá vendo só essas coisas? Quer queira, quer não, é simples. Mas aí quando vocês ouvem isso de mim, qual é o sentimento que está no coração de vocês agora? Leitores da Bíblia, crentes do Senhor Jesus Cristo. É inquietante. É inquietante ou não é inquietante? E isso é o básico. É o 5 mesmo. É o 5. Entenderam? Então, nós temos que saber. São textos cruciais. Concorda que são textos cruciais? Elementares. Aí nós conseguimos rir do incrédulo que não sabe onde fica, né? Ou até, pô, é um absurdo não saber. Pois é, você é crente, você não sabe que tinha 2 vezes os 10 mandamentos na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, quer dizer, falta muito para nós. E é justo esse tempo aqui. Concorda que é justo esse tempo aqui? É justo, aí se torna justo. Quando a gente começa a aprender esses detalhes, a gente fala, poxa, como isso aqui esse tempo aqui é precioso. Se não aprendeu nada, hoje nós aprendemos que tem 2 lugares na Bíblia que mostram os 10 mandamentos. Né? Já serviu para alguma coisa. Então isso tudo faz parte desse processo nosso de aprendizagem com relação ao panorama, né? A entender mais da palavra do Senhor. Aí eu... Toda vez que é falar da lei de Moisés, lá tem algumas ordenanças que são muito domésticas, né? Vai fazer o seu negocinho lá do lado de fora do arraial, fazer um buraquinho, cavar, de terra. Entende-se que é algo que Moisés realmente percebeu que era melhor para o povo, ou entende-se que realmente Deus instruiu aquilo para a saúde do povo? Saúde. É peculiar, eu acredito piamente que é uma junção das duas coisas. Primeiro, você vai pegar um homem bastante instruído, Moisés. Então, o fato dele estar lá no Egito, ele não é qualquer pessoa, ele é o príncipe. Ele foi criado no que tinha de melhor. O Egito, na época, é como se fosse os Estados Unidos para nós hoje. Nós estamos falando o primeiro mundo é o Egito. Aí Deus, na soberania dele, pega Moisés e põe lá no palácio, põe lá na Casa Branca. Ele foi criado na Casa Branca. Então, ele ouve muito, ele sabe, porque o Egito, tudo bem, é perto do Nilo, é bem regado, mas próximo ao Egito é deserto, então é que as nações vão se refugiar no Egito. Então eles aprendem muito com isso. E ele foi muito bem instruído. Então quando ele vai, o Senhor mesmo instrui eles. A questão mesmo se nós pegarmos aí a questão da circuncisão, a circuncisão foi usada como pacto de aliança. Espiritualmente falando, humanamente falando, é uma prevenção eficaz a várias doenças. E está prevenindo quem? As mulheres. Ele está salvando a fertilização. Então, quer dizer, isso tudo, nós juntamos o conhecimento humano, que não pode ser desprezado, e com a inspiração divina. Isso eu não tenho dúvida também, que Deus... Por que essas leis? Por que tantas leis peculiares naquele momento? Aqui, outra coisa que eu vou mostrar isso para vocês também, mas deixa eu antecipar aqui, mesmo que eu não passei a lâmina ainda, deixa eu falar para vocês. Tem lei ali que não tem aplicação nenhuma para nós hoje. Em termos assim, a mulher vai ficar, na sua época lá, né, do seu ciclo menstrual, vai dormir em outra cama, né, em outra tenda. Era assim lá. Isso não tem aplicação. Minha mulher está no ciclo menstrual dela, eu não durmo, não encosto nela, que era assim. Não, isso foi lá. Por quê? Porque, de repente, corria o risco, naquele momento, do cara se contaminar, porque ele não vai aguentar, de repente, vai fazer alguma coisa que não deve, e aquilo vai trazer transtorno, vai trazer algum agravo para a saúde deles mesmo. A preservação do povo dependia daquilo. Por isso que Moisés orienta dessa forma, aquilo tinha aplicação naquele momento. Depois disso, isso eu dando um exemplo de dessas 600 aí, quantas valem hoje? De repente, muitos Cristo mesmo quebrou, vou mostrar isso para vocês mais para frente, mas bastante interessante a sua pergunta.
entendimento, então, é de que é tanto algo espiritual quanto conhecimento. Quanto conhecimento. Eu não acredito que Deus ele deu alguma coisa, tipo assim, mística. Ele pode ter dado assim, através do conhecimento que ele tem. Seria como você, hoje você fala do shopping, ó, sou criado no shopping. No início alguém te treinou para você pegar, hoje você é gerente, então tem muita coisa que você viu. Agora, depois você formou uma gama de conhecimento. Você não está nesse tamanho, você estendeu isso. Por quê? E ninguém mais precisou te ensinar. Porque a sua experiência formatou em você a capacidade de você desenvolver. Isso é comigo, na máquina, na profissão que eu tenho. Nós desenvolvemos. Eu acredito piamente que é a mesma coisa com Moisés. É lógico que tiveram diversas situações, e humanamente falando, na própria natureza de um cara capacitado, que Moisés era um cara diferenciado, eu não vejo Moisés como ser, porque tem seres humanos e seres humanos. Pela graça de Deus, o exemplo claro disso nós encontramos no livro de Daniel. Deus dota seres humanos diferenciados para guiar o povo. E dotou Moisés. Moisés era um cara extraordinário. Ele é um cara que fazia curva fora da tangente. Está todo mundo curvando, ele está cortando na alta. Ele corta todo mundo por fora e vai embora. Ele tem uma capacidade muito grande. Então, por certo, ele nunca tinha, né, nunca entre aspas também, né, que aí Deus tirou ele do palácio, manda ele 40 anos para o deserto. Ele aprende no deserto como guiar o povo, volta, tira o povo. E agora, com a sua capacidade, os problemas vão surgindo e ele vai administrando esses problemas, ele vai fazendo com que o povo desenvolva e o povo vai fazer, e Deus, com certeza, Deus vai tocando o coração dele. Como Deus hoje toca no nosso coração em algum momento, não que nós tenhamos a mesma capacidade de inspiração que Moisés teve para registrar isso, ser lei, como Deus guia nossas decisões para abençoar e cumprir os propósitos dele. Eu acredito piamente dessa forma. Pode. E assim, as próprias experiências dele e de outros autores bíblicos também foram conduzidos pela soberania de Deus. Quando você vê, por exemplo, Paulo discutindo filosofia com os filósofos gregos, provavelmente ele não aprendeu aquilo por revelação. Mas ao mesmo tempo ele falou aquilo no poder do Espírito Santo. Isso aí. Então, tem as duas Ele usa a capacidade a favor da glória dele. Só para, por exemplo, Paulo tinha todo esse conhecimento porque Paulo era de Tarso. A cidade de Tarso existia naquela época que Paulo, antes da sua conversão, da sua formação acadêmica, 3 locais onde era o centro do estudo: Alexandria, Jerusalém e Tarso. Olha onde Paulo nasceu. Ele foi formado lá. Depois ele vem para Jerusalém, se forma aos pés de Gamaliel dentro da lei judaica. Então, toda a instrução grega, filosófica que Paulo tinha, vem da escola de Tarso, que era como se fosse você pegar nos Estados Unidos, Harvard, Princeton e Yale. Parece que as 3, foi onde Paulo foi formado. Por isso ele tem tanta facilidade de conversar com os filósofos, porque dominava a filosofia com povos. Isso aí. E você vai ver a mesma coisa usando isso no Antigo Testamento. E quando chega na Babilônia, nós podemos falar no Antigo Testamento, quem é o expoente? Babilônia. Sai do Egito, é Babilônia. E aí Deus vai lá e coloca os eleitos dele dentro da Babilônia, dentro do palácio, de frente com o rei, pegando do bom e do melhor do conhecimento. O que é conhecimento? Por mais que não seja conhecimento perfeito, tem muito conhecimento ali que faz o povo ser um povo diferenciado. Você coloca a capacitação intelectual. Você pega Moisés, Paulo, Daniel, eles são homens acima da média, Acima. a nível intelectual. Isso aí. Mas quem que Deus dá capacidade para eles? Foi o próprio Deus preparando eles para o decorrer da história. Minha dúvida é se na cabeça do judeu ele tem essa nítida separação, entende? Essa lei aqui é de Moisés e a para a saúde, que, por exemplo, tem algumas festas que se repetiam e se repetem até hoje. Parece que o povo judeu, por questão, o povo judeu é uma cultura bastante interessante de ser estudada, né? Eles são bastante apegados eles são nacionalistas. Então, e é lindo. Por que as igrejas, hoje existe um movimento no Brasil que imita muito o judaísmo? Tem igreja que faz a festa das cabanas de João, né? Que você vê bastante em João. Festa, o Templo de Salomão. Por que as pessoas imitam? Porque quando você estuda a questão da cultura, é cativante. Claro que dá vontade de você imitar. É muito... Porque nós somos apegados a símbolos. Concordam comigo? Nós gostamos de símbolos. E o povo judaico é muito bom em colocar símbolo nas coisas. E Deus é um Deus do símbolo. Ele é o Deus do símbolo. Ele é o Deus dos 2 pães e 5 peixes. Ele
é dos 5 pães e 2 peixes, né? Ele é o Deus do símbolo. Ele mostra para nós através de símbolo. Ele é o Deus que fala o seguinte: ó, agora você pega com o sopo o sangue do cabrito e joga nos umbrais da porta. Ele é o Deus que é sensacional demais. É como, aí você vê o Cristo na cruz. O Cristo na cruz é como se as marcas estavam ali. Teve um filme que eu assisti, eu não me lembro mais o título do filme, e me perdoem por eu não citar e não lembrar o título, mas tá bom, que um cara, ele assistiu jogos de futebol americano e ele apostava em quem marcaria o ponto. E apostava com as pessoas, assim, na plateia, era um cara que ganhava dinheiro através disso. Aí teve uma vez que ele apostou, fez com que as coisas concorressem com um homem que estava com muito dinheiro, era um cara fraco para isso, gostava de apostar, tirou muito dinheiro de um cara. E aí perguntaram para ele assim: como que você conseguiu fazer ele apostar e você sabia o número que ele ia acertar? Vamos supor, o cara falava o seguinte: ó, acerta o número. Aí esse cara, no dia, eu lembro perfeitamente, falou o número 51. Aí, 55. Por quê? Você sabe qual é o filme, né? Você lembra o nome? Por que você acertou? Fez ele acertar, né? Porque no decorrer do caminho foram colocando indícios, né? Outdoor, número de camisa. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele vai marcando, de modo que quando chega em Cristo, já está lá, ó, você não tem mais dúvida. Porque o caminho, ele nos conduz. Então, isso que é cativante quando nós estudamos a cultura do povo hebreu. Jesus ressurreto chega a chamar os discípulos de tolos porque eles não tinham decifrado tudo. Todos esses símbolos. Eles não tinham capacidade disso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas divisões. Aí eu aproveitar para fazer uma merchandagem. Muita coisa. O que eu estou tirando basicamente hoje está nesse livro. Muito bom livro, tá? Que vocês tiverem condições também de adquirir, Panorama do Antigo Testamento. Muito bom. Livro de Andrew Hill e Walton. Não sei. Depois. Não. Vida. Beleza? Ó, leis casuísticas, geralmente escritas na fórmula condicional, referentes a alguma situação legal hipotética específica. Por exemplo, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Esse texto é bastante interessante. Estou usando um exemplo aqui. Lembra da mulher que foi pega em adultério no Novo Testamento, João capítulo 8? O que os fariseus fizeram? Levaram a mulher para ela ser apedrejada. Cadê o homem? Olha o que a lei fala. A lei fala que os dois deveriam ser levados. Então, eles já não mais conseguem cumprir a lei, porque eles estão corrompidos. Eles são levados pelo machismo, pegam só a mulher, deixam o homem livre. Dando um exemplo para vocês. Mas o que eu quero focar aqui é leis casuísticas. Se por acaso isso acontecer, então, sempre apontando para uma direção, o que deveria ser feito. Leis apodídicas. O que significa essa palavra? Essa palavra significa algo que é incontestável. Ou ordens afirmativas ou negativas diretas que estabelecem os limites da conduta adequada na sociedade hebreia. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento e é incontestável. É lógico que quem honra o pai e a mãe vai ter os seus dias prolongados na face da terra. Seja ele hebreu ou não, é uma verdade apodítica, né? Então nós podemos compreender que várias leis foram feitas dessa forma. Proibição ou ordem negativa referente a ofensas hipotéticas ou sem afirmação de castigo determinado. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Interessante, né? Essas leis, elas são leis assim, que se você parar para analisar, são meio que lógicas. Só que o povo precisava dessa lei. E precisava dessa lei, não é uma lei comum. Aí vem o que você falou, a sua pergunta. Ela vem uma lei carregada de espiritualidade. Porque quem está falando ali não é qualquer homem, aquele ali é o homem de Deus no meio do povo. Moisés, ele vai para o meio do povo como voz, vamos chamar assim, no bom sentido da palavra, voz profética. Ele vai falar ali em nome de Deus e é Deus que está falando.
quer queira, quer não, em primeira instância, o autor dessa lei não é Moisés, é Deus. E Deus está pedindo isso ao povo. Se Deus está pedindo isso ao povo, é porque o povo é capaz de fazer isso. Né? Como dizia a Cássia Rodrigues nas aulas lá que eu frequentava com ela, que ninguém coloca uma lei. Já viram a placa assim? Não lamba o chão? Por que não existe essa placa? Porque não existe ninguém com desejo de lamber o chão. Não sei quando está chovendo, aquele cheirinho bom, né? Terra molhada. Eu já ouvi pessoas falando que dá vontade de lamber o chão. Principalmente se a mulher estiver grávida. Lei de morte. Combinação da proibição que traz uma afirmação legal distinta sobre crimes específicos merecedores da pena de morte. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Logo que eu entrei lá nessa nova empresa, veio um rapaz, quando descobriu que eu era pastor, veio em mim perguntar sobre esse versículo, que ele deu uns tapas no pai dele. Aí ele veio me perguntar sobre essa lei aqui. Está escrito mesmo lá na Bíblia sobre isso? Aí eu falei, mas é muito pano para manga para a gente poder conversar, né? Isso aí é uma lei que foi estabelecida dentro de um contexto, tem essa lei lá. Então quer dizer, é lógico que quem ferir seu pai e sua mãe será morto, lá era literal, lá realmente acontecia. Hoje, essa lei mudou? Vamos analisar só essa lei mudou? Não mudou. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto? Será morto. Como que será morto, gente? Para você ferir seu pai e sua mãe, você já está morrendo. Você se destrói. Para você ferir seu pai e sua mãe, você já foi destruído. Então quer dizer, hoje não existe essa lei. Concordo? Não existe. A lei que é um crime. Se você ferir seu pai, você matar quem feriu o pai e a mãe, é você que vai preso. Mas a pessoa a espiritualidade da lei continua. Concorda comigo? A parte humana venceu. Ou há uma nova legislação. Mas a parte espiritual, ela continua. Até porque ferir o pai e a mãe é pecado. E o salário do pecado é a morte. Isso aí. De todas as leis que Deus dá, nesse aspecto, o princípio espiritual se mantém. Vai se manter, ué. Isso aí. A maldição, desenvolvimento da proibição da lei de morte referente a crimes cometidos em segredo. A maldição foi criada para proteger a comunidade da aliança da impureza causada pela violação a alguma cláusula da aliança e para trazer julgamento divino ao criminoso. Leia aí para mim, fazendo favor, que isso é interessante. Deuteronômio 27:17 e 27:24. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Olha o cara roubando terra aí. Isso aí, sem o cara ver, aquela roubadinha, né? Meio metro para lá, meio metro. O pessoal que construiu o muro hoje, construindo a divisa, ele bota na divisa dele para Isso aí. E o 27:24? Maldito quem matar secretamente seu próximo. Isso aí. Então quer dizer, de qualquer forma, tem a punição do Senhor. Isso pode passar desapercebido pelo homem, mas não vai passar por Deus. E mais uma vez, né, fala isso em voz profética. Vamos entrar numa parte mais legal, mais dinâmica da lei. Espero que vocês estejam, pelo menos pegando. Essa parte é um pouco densa, mas eu acredito que é de grande valia. Agora vem a parte mais prática da coisa. A interpretação neotestamentária da lei do Antigo Testamento. A verdadeira natureza da lei, segundo Jesus, e além da conduta externa prescrita pelo Código Legal. Isso é ponto passivo entre a gente. Todos nós sabemos que o que vale não é só a lei, é o espírito da lei, é o que está por trás da lei. É mais importante até mesmo do que a lei em si. A lei do Antigo Testamento compreendia essencialmente justiça, misericórdia e fidelidade. Paulo considerava a lei santa, espiritual, justa e boa. Então nós devemos interpretar a lei, e quando ele fala de lei, nós estamos falando de quê mesmo? Só lembrando, qual era a Bíblia que Jesus Cristo lia? Qual era a Bíblia que Paulo lia? O Velho Testamento. A Bíblia deles é o Antigo Testamento. Então, quer dizer, não há nada de errado na lei. O problema todo é como as pessoas interpretavam a lei. Não é aula de Novo Testamento, nós não chegamos no panorama do Novo Testamento, mas nós não podemos nos complicar e acharmos que os fariseus cumpriam essas leis aqui. Não é essas leis. Só para vocês terem ideia, quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, eu vou repetir isso para vocês, mas porventura alguém não esteja lá, deixa eu adiantar aqui. Os 10 mandamentos, só nos 10 mandamentos os fariseus fizeram um desdobramento de mais de 620 leis para poder explicar os 10 mandamentos. Então quer dizer, um povo absolutamente legalista.
O sistema judaico dos fariseus daquela época já estava corrompido. Não é esse sistema puro que nós encontramos aqui. Puro assim, né? Por ser um legislador que é Moisés, vindo através dele. Uma das funções da lei do Antigo Testamento era expor o pecado da humanidade tal como era, rebelião e desobediência perante Deus. Então, qual é o objetivo da lei? Expor o pecado. Não é fazer a gente acertar. É mostrar que a gente está errado. Isso aí. Por que existe a placa de 60 quilômetros, hein? Para quê, irmão? Para a gente violar a placa. Se vier com a fiscalização eletrônica para reduzir a velocidade. Aí como diz o pastor Cláudio Duarte, por que existe o radar de 60 quilômetros? O radar fala para nós uma coisa, você sabia que ele fala? Eu não sou placa, eu não sou placa. Aí você vai e anda 60, porque radar não é placa, né? Então a lei é para provar o nosso atestado de competência. Que nós cumprimos leis, irmãos, de verdade. Por mais que nós queiramos, nós não concordamos e não cumprimos a lei. Se formos livres por cumprir ou não cumprir, nós não cumprimos. Nós só cumprimos a lei que é obrigado. Pagar o imposto de renda. Por que paga imposto de renda? Porque desconto lá na folha. Oh, meu Deus, já era. Né? Tira do bolso e paga o imposto de renda. É um desafio. Se não fosse pecado e também não fosse multado, todo mundo ia fazer gato na energia. Gato na energia, isso aí. Então quer dizer, por que existe a lei? A lei existe para mostrar que nós somos incapazes de fazer o certo. Não é para nos fazer certo, porque a lei, ela não consegue fazer você acertar, ela consegue mostrar o seu erro. Hein, pastor? E há um agravante, porque quando Deus cria o homem, ele dá condições a ele de obedecer. Por causa da queda, Ele perdeu essa capacidade. Ele não consegue fazer mais. Nem se ele tentar. Livre. Isso aí. Ninguém. Hoje, se nós decidíssemos aqui, ó, vou ser sincero para vocês, e vocês também conseguiram. Esse mês aí eu consegui ficar 1 horinha sem pecar. Amém. 1 hora sem pecar. O relógio adiantou, ela pulou, rapaz, 1 hora, oh, glória a Deus. Porque, meus irmãos, nós não conseguimos ficar sem violar a lei. Se nós fizéssemos um pacto aqui de não errarmos, nós erraríamos. O melhor mês para nós do ano é fevereiro. Tem menos dia para você pecar. Você pega mesmo. Olha só, ao mesmo tempo... 1 hora sem pecar já caiu no orgulho. Aí eu pequei dobrado, aí já era. Ao mesmo tempo que a lei demonstrava que o pecado deixava todos sem desculpa perante o Deus Santo, ele expunha a necessidade humana de redenção divina. A outra coisa que isso aqui mostra para nós é que a lei nos tira desculpa. A lei mostra o seguinte, ó, você é pecador, ponto. Você é pecador. Você não erra nisso, mas erra naquilo. Aí nós somos terríveis, nós conseguimos fazer aglomeração de pecado, né? Porque se o meu pecado é diferente do Vinícius, eu vou depreciar o Vinícius com o pecado dele, vou adular o meu pecado, porque o meu pecado é diferente do dele, então ele é mais pecador do que eu. Quando na verdade somos pecadores, e a lei está aí para nos tornar indesculpável e nos mostrar que nós carecemos da redenção divina. Se não for Deus, estamos perdidos. Pastor, você vê, as pessoas têm tanta dificuldade com isso. A pessoa, por exemplo, é assaltada por um rapaz, né? Igual aconteceu com uma dele. Foi assaltar, roubaram o celular dela. Ela falou, olha, se eu pego aquele desgraçado, eu mato ele. Eu não tô entendendo. Ela está querendo que o cara que roubou, cometeu um erro, ela vai cometer um pecado talvez maior. Que quer matar o cara. Isso aí. É o ser humano, assim somos nós, né? Ela quer roubar, fez um pecado. Ela quer matar o cara. O que é mais? E se nós pegássemos, se nós tivéssemos tempo suficiente, de repente seja um desafio para vocês, estudar o que Cristo fala de cada uma das leis, é sensacional demais. O objetivo da lei era ensinar Israel e prepará-lo, e preparar o mundo para a revelação de Jesus de Nazaré como Cristo. Gálatas 3:24, leiam para mim fazendo favor. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha que sensacional. As exigências sacrificiais e éticas da lei do Antigo Testamento eram o prenúncio do Evangelho do Novo Testamento, justificação pela fé em Jesus Cristo. A lei diz o seguinte, você é incompetente, impotente para resolver o seu problema.
Só que essa mesma lei fala o seguinte, ó, aqui está quem pode resolver o seu problema, Jesus Cristo. Ela aponta, ela guia, ela é o pedagogo, é o aio que conduz-nos a Cristo. De certa forma, a tradição legal divinamente revelada dos hebreus representa a sequência entre a antiga aliança e a nova. Jesus cumpriu toda a lei em si mesmo e no ministério especial de Messias de Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Conhecido texto de Mateus 5,17. Por meio do ensino, Jesus não só atestou a autoridade da lei do Antigo Testamento, mas também esclareceu e ilustrou o que estava implícito com relação às intenções humanas. A lei bíblica era, na verdade, mais do que atos e rituais externos. Ela incorpora os pensamentos da mente e as intenções do coração. Então a lei, olha só que coisa, quando ele vai interpretar o não adulterarás, leia aí para mim Mateus 5, de 21 em diante, nós vamos ver esse texto. Porque aí Cristo vai nos ensinar mais sobre o princípio da lei do que a letra. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, do coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Olha que coisa interessante, enquanto os judeus achavam que estavam com aquele monte de lei e não resolviam o que de fato deveriam resolver, Cristo vem e aprofunda a lei verdadeira, explica e aplica isso ao coração de modo que, quando nós lemos um texto como esse, qual o sentimento que dá em cada um de nós? Todos nós, quando lemos um texto desse, devemos nos sentir como julgados. Concordam? Quer queira, quer não. Vamos pegar o primeiro exemplo aí. Quem nunca sentiu raiva de alguém sem razão? Tem algum anjo aqui? Nós sentimos raiva das pessoas. E a Bíblia fala que isso é como você matar. Então nós violamos o primeiro mandamento, o mandamento, primeiro que isso que se cita aí. Então, por aí nós vamos compreendendo o que Cristo fez com relação à lei. O fato de a lei ser tão interna quanto externa é visto no resumo dos mandamentos por Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, ame o seu próximo como a si mesmo. Então quer dizer, amar a Deus de todo o seu coração é algo objetivo ou subjetivo? Subjetivo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, é objetivo ou subjetivo? Objetivo. Então, é tanto interna quanto externa. Você ama a Deus, demonstrando amor pelo próximo. É João, 1 João 3,16 que fala isso. Lê 1 João 3,16 para vocês verem. Fala isso, não isso que eu acabei de ler. Nos fala algo interessantíssimo. 1 João 3,16. Nisso conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aí, é a prova maior dessa lei verdadeira, palpável. Olha, o amor é demonstrado através do doar-se para o outro. Devemos reconhecer, no entanto, o contraste
ou a descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nem tudo está continuado. E é aqui que eu quero falar para vocês, lá atrás eu havia citado isso. Suas percepções de Deus, da fé e até da lei não são idênticas. Jesus cancelou especificamente as leis cerimoniais de alimento de Levítico 11 e Deuteronômio 14, coitados adventistas, no seu ensinamento de que todos os alimentos são puros. E aí nós vamos encontrar isso em Marcos 7, de 14 a 23, e vamos encontrar isso em Atos 10, de 9 a 23, quando Pedro, por um preconceito, com relação aos gentios que estavam se convertendo, aos judeus, o Senhor baixa diante dele os animais, fala para ele pegar e comer, para mostrar que não há impureza nisso. Isso foi para um tempo, cai naquilo que você falou, Daniel, foi uma questão ali necessária naquele momento de pureza, por onde eles estavam, mas agora não há mais sentido nisso. Passou, venceu, matéria vencida, não há pecado nisso. O próprio apóstolo Paulo depois trata disso também, com relação não agora a comer qualquer coisa, mas comida sacrificada a ídolo, não há mal nisso.